Amém. Quem quer ver a glória de Deus? Agradecemos a Deus também por estar vendo um pedacinho da glória de Deus hoje aqui, amém? Também quero agradecer, essa igreja fica muito feliz com os visitantes. Todos aqueles que se faz presente em nosso meio pela primeira, segunda, terceira vez que nos visita. É um prazer muito grande receber vocês aqui, amém? Que a vontade no coração de vocês se estenda mais e mais vezes, amém? Irmãos, temos tantas coisas para louvar, para agradecer, para se achegar mais perto de Deus, né? Mas agora nós vamos passar para o momento de confissão dos pecados. É um momento que nós vamos continuar esse culto louvando a Deus, agradecendo por tudo que Ele tem feito em nosso meio. Mas vamos continuar de uma forma pura. Que o sangue de Jesus tem esse poder. E Ele se faz presente aqui em nosso meio hoje. E Ele quer limpar o meu coração todos os dias. É interessante a conversão, né? A transformação. Como é lindo. Como é lindo você ler os textos bíblicos. Hoje a gente estava estudando sobre Jacó. A transformação que Deus fez na vida de Jacó. A transformação que Deus fez na vida de Paulo. O primeiro milagre de Jesus é transformar água em vinho. E essa transformação não é apenas aquele dia que você entrou por essa porta, se ajoelhou aqui na frente da igreja, se comprometeu perante Deus e os homens, a doutrina dessa igreja. Não é apenas naquele dia, é naquele dia também. Mas a nossa transformação é diária. Ela vem todos os dias. Nós precisamos ser transformados todos os dias. Sabe por quê? Porque o pecado vem. Porque o mal quer nos tragar. E para nós ir na contramão do mundo, assim como foi Noé, Abraão, para nós fazer a vontade de Deus que é perfeita e agradável, nós precisamos se curvar, nós precisamos se render, nós precisamos pedir perdão e arrepender de verdade. Haver mudança. Aquela mulher chega e estava a ponto de ser apedrejada. E Deus, Jesus, o Filho, fala: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Né? E logo após, Jesus pergunta para ela: ninguém te condenou? Porque todos foram embora. E aí ela fala: não, muito menos eu te condenarei. Vá e não peques mais. Ir e não pecar mais, nunca mais você vai ter pecados. Irmãos, somos pecadores, somos falhos. Por isso que Jesus foi enviado. Por amor, por graça, pela misericórdia. A misericórdia que equilibra o juízo. Se não fosse a misericórdia de Deus, o juízo nos consumiria. A condenação já estava em nós, mas pelo sangue somos remidos e somos lavados. Vamos ler o que Lucas falou, será projetado. Jesus respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes, os pecadores, né? Eu não vim para chamar os bons, mas para chamar os pecadores, a fim de que se arrependam dos seus pecados e não pequem mais. Vá, irmão, sai dessa vida de pecado. A palavra de Deus diz lá em Salmo 139, Deus o Senhor, tu examinas e me conheces. Salmo 139 inteiro fala: nem que eu me esconda, Deus está vendo meus atos, está vendo os seus, o nosso dia a dia. Mas a palavra diz que Ele não resiste a um coração contrito, um coração arrependido.
um coração temente a Deus, um coração que não se agrada com os seus erros. O meu coração não se agrada com os meus erros. Eu não estou feliz comigo, porque eu sei que eu falho por pensamentos, às vezes falho por atitudes. E quem não? Quem não? Confesso para os irmãos que às vezes estar aqui à frente passa um gelo na barriga, mas ninguém é melhor do que ninguém. Deus olha lá do céu e somos todos iguais, somos chamados de filhos, raça eleita, escolhidos por Deus. Um Senhor Jesus, um Deus maravilhoso que foi rejeitado pelo seu próprio povo. Mas aqui está um povo que escolhe adorar, que escolhe se arrepender, que escolhe olhar os erros e se prostrar diante de Deus e pedir perdão. Nós vamos fazer isso agora, de joelho, de pé, sentado. Não importa a forma que você vai fazer isso agora, o que importa é aqui. A palavra de Deus diz que Ele recebe o que parte daqui, ó. É o que é de verdade, é o seu louvor de verdade, é a sua vontade de estar aqui hoje de verdade, é o seu desejo de se arrepender e mudar de vida de verdade, é o que parte do coração de verdade, é o sacrifício de Abel. Caim matou Abel. Caim fazia as coisas de forma forçada, mas Abel partia do coração. Que nesse momento, ao apagar das luzes, o que o seu coração sentir, de joelho, de pé, o que importa é o seu coração, que parta dentro dele o desejo, a vontade de se arrepender, de ir e não pecar mais, não fazer os mesmos pecados, não viver numa vida de pecados, amém? Vamos orar, pode ser de joelho, assentado, da forma que o seu coração sentir. Senhor Deus, meu Pai Celestial, estou na tua presença, na condição de servo teu, eu quero te servir. Estamos aqui na condição de irmãos, de um conservo do outro, aonde o Senhor olha lá do céu e não tem um melhor do que o outro aqui. Não importa a beleza, estética, visual, potencial financeiro, cargo na igreja. O Senhor olha a todos e ama todos da mesma forma. E o Senhor quer o nosso coração, a nossa plena vontade, o nosso desejo que parte aqui de dentro, de pedir perdão, aquele que pode perdoar, aquele que pode reconciliar qualquer briga que tenha entre irmão, qualquer briga que tenha no serviço, onde você for, entrega a Deus. Ele vai reconciliar, Ele vai trazer paz no seu meio. Ele tem esse poder. Isso emana de Deus, mas depende da tua entrega e da tua busca. Confia no Senhor. Se arrepende dos teus pecados. Eu me arrependo dos meus pecados em nome de Jesus. Nesse momento, nós se arrependemos e temos a plena certeza que estamos curados, que estamos justificados pelo sangue de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Louvemos ao Senhor. Convido a igreja a se colocar em pé para juntos estarmos adorando o nosso Deus com essa canção que diz: Ele abriu mão da sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Que está falando do sacrifício de Cristo, né? Ele sangrou naquele madeiro, Ele se entregou por nós para nos salvar, para perdoar os nossos pecados. Que possamos louvá-lo com todo o nosso coração, amém? Ele abriu mão de
sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o fingir. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Aonde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho a ti, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho a ti, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho a ti, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei
estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar, e que possamos estar aos pés de Jesus, que é o melhor lugar que podemos estar, é aos pés de Jesus. junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me
noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 11. Neemias, capítulo 1, versículo 1 ao 11. Depois estaremos orando aqui. A irmã Ana trouxe um pedido de oração pela Sandra Carriel, sofreu um acidente, está internada no hospital em Sorocaba. Então, antes de eu pregar, nós vamos orar novamente. Neemias capítulo 1, quem achou, diga glória a Deus. Diz assim o texto sagrado: palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu que, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu no palácio de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, e alguns dos homens de Judá vieram, e lhes perguntei pelos judeus que tinham escapado, restavam do cativeiro e acerca de Jerusalém. E eles me disseram: os remanescentes que restaram do cativeiro, lá na província, estão em grande aflição e humilhação. O muro de Jerusalém também está derrubado, as suas portas estão queimadas pelo fogo. Sucedeu que, quando ouvi essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei alguns dias, e jejuei e orei diante do Deus dos céus. E disse: rogo-te, ó Senhor, Deus do céu, Deus grande e terrível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e observam os teus mandamentos, estejam agora atentos os teus ouvidos e abertos os teus olhos para ouvires a oração do teu servo, que agora faço diante de ti, de dia e de noite, em favor dos filhos de Israel, os teus servos. Confesso os pecados dos filhos de Israel, os quais pecamos contra ti. Pecamos tanto eu quanto a casa do meu pai. Versículo 7. Procedemos muito corruptamente contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a teu servo Moisés. Lembra-te, eu te imploro, da palavra que ordenaste a teu servo Moisés, dizendo: se transgredirdes, espalhar-vos-ei entre as nações, mas se voltardes para mim e guardardes os meus mandamentos e os praticardes, ainda que alguns de vós sejam lançados à parte mais remota do céu, ajuntá-lo-eis, e de lá os trareis ao lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Ocorre que esses são teus servos, o teu povo, os quais redimistes por grande poder e por tua forte mão. Ó Senhor, rogo-te que estejam os teus ouvidos agora atentos à oração do teu servo e à oração de teus servos, os quais desejam temer o teu nome. Este dia, imploro-te, faze prosperar o teu servo e concede-te misericórdia à vista deste homem. E eu era copeiro do rei. Amém, queridos? Mesmo assentados, Sandra Carriel, vamos orar? Pai, nós te agradecemos nessa noite por mais essa oportunidade de estarmos na sua casa. Nós não somos dignos, Senhor, não temos nada para oferecer a ti. Não há nada em nós que chame a atenção, Pai. É o teu amor, a tua misericórdia, a tua graça incomparável, que enche, que superabunda o nosso coração, que nos envolve. O que seria de nós se não fosse essa graça maravilhosa, essa bondade que só o Senhor tem para conosco? Nós te agradecemos porque é um privilégio te adorarmos, sermos chamados teus filhos, tuas filhas, sermos chamados pelo nome, Senhor, o nome sobre todo nome. Somos teus filhos, ó Pai, comprados, lavados, redimidos pelo teu sangue, Pai. Nós estamos na tua casa nessa noite, irmanados, congregados uns com os outros e reconhecendo a sua grandeza, a sua majestade, reconhecendo que não há outro senão o Senhor, o nosso Deus. A presença do teu Espírito Santo se move entre nós nessa noite, porque nós invocamos o seu nome, invocamos e desejamos a ti acima de tudo e acima de todos, ó Deus. É o Senhor que nos trouxe até aqui, é o teu Espírito que nos conduziu à tua casa, a casa de oração, a casa da misericórdia, a casa do cuidado, Pai. E o nosso coração engrandece o teu nome. Não são
tantas as palavras, Senhor, nem canções, nada que te surpreende, Senhor. Então sonda o nosso coração neste lugar. Olha o que entrou caído, cansado, desanimado, o que entrou aqui, Senhor, de alguma forma, Senhor, precisando de um alento, que o Teu Espírito nos envolva neste lugar. Não permita que ninguém vá embora da mesma forma que entrou, Senhor. Nós esvaziamos o nosso coração nessa noite, diante do Teu altar, diante da cruz, ó Deus, para que o Teu Espírito nos preencha mais uma vez, nos envolva com a Sua palavra, a palavra que é viva, eficaz, mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, que vai da divisão da alma e do espírito, Senhor. Que a Tua palavra traga as intenções mais profundas do nosso coração e traga cura, traga transformação. Não pela força do nosso braço, mas pela ação do Teu Espírito Santo. Tira o cansaço, a desatenção, aquilo que quer roubar a Tua palavra do nosso coração. Nos envolve neste lugar, nos envolva nessa noite, Pai. Oramos pela vida da Sandra, Senhor, que está agora no hospital, talvez passando por um procedimento cirúrgico. Nós não sabemos, ó Pai, qual foi a natureza desse acidente, qual foi a gravidade. Mas Tu és o Deus que tudo vê, que tudo pode, que preenche todos os lugares da terra. Como igreja nós oramos pela Tua filha, para que a Tua boa mão se estenda sobre ela, Pai. O Teu cuidado, o Teu livramento, Senhor. A vida de Deus, Senhor, preenche aquele hospital nessa noite. Pai, os médicos, os procedimentos, os remédios, ó Pai, que a boa mão do Senhor, o favor e a benevolência de Deus se estabeleça sobre essa vida, sobre a família que está agora nervosa, está agora pensativa. Traz a paz, traz o cuidado, Senhor, e que ela possa reconhecer o Teu nome nessa situação, Pai. Que a vontade do Senhor se estabeleça nos corações e que a Tua bênção seja derramada, Pai. É a oração dessa igreja, do Teu povo, Senhor, crendo no milagre, crendo no Teu cuidado. É a nossa oração nessa noite, Pai. É o nosso louvor do nosso coração, em nome de Jesus. Amém, queridos? Queridos, eu quero ser bastante objetivo nessa noite, mas que você fique atento ao que o Senhor quer falar no nosso coração. Amém, queridos? Quando o pastor me ligou sobre essa noite, eu procurei me colocar diante de Deus para que me desse uma palavra. E Ele colocou essa palavra no meu coração. Ajude alguém. Ajude alguém. Esse texto fala de um período em que o povo de Deus, o povo de Israel, agora estava voltando do exílio, do cativeiro. Havia uma promessa de que quando o povo, depois de se afastar de Deus, não vou trazer todo o contexto para nós ganharmos tempo, mas com o passar do tempo, os reis de Israel se afastaram de Deus. O povo se afastou de Deus, o povo de Deus. E começaram agora a adorar os deuses da terra. A madeira, o ouro, as tarotes, as estrelas. E começaram a corromper o culto que era exclusivo a Deus. E como Deus não divide a sua glória, a sua atenção com ninguém, Ele deixou o remédio e também deixou o castigo. Ele disse que quando o povo se afastasse de Deus, Ele iria agora tirá-los da terra que Ele deu a Abraão, Isaque e Jacó, e iria espalhar esse povo numa nação estrangeira. O povo que tinha uma terra, que tinha um nome, que tinha um Deus, agora se tornaria escravos de uma nação pagã. E isso aconteceu. A Bíblia diz que Deus levantou um homem chamado Nabucodonosor, um grande imperador da Babilônia, e ele entrou no templo, profanou a casa de Deus, tomou os vasos e levou o povo cativo. E deixou apenas uma porção do povo ali na terra de Israel. Esse cativeiro durou 70 anos. Porque toda aprovação, querido, toda luta, ela tem um começo, ela tem um meio e ela tem um fim. Ela tem um começo, ela tem um meio e ela tem um fim.
E a Bíblia diz que em algum momento desses 70 anos ele levanta os profetas menores. Eles começam a profetizar acerca do retorno do povo de Deus para Jerusalém. E eles começam a voltar em levas, em grupos. Esdras traz uma porção de pessoas, o sacerdote Zorobabel traz outra porção de pessoas de volta, mais de 400.000 quilômetros de distância, 4.000 quilômetros de distância, de onde eles estavam até Israel. E eles começam a voltar. E eles voltam e encontram a terra arrasada. O templo que um dia era motivo de orgulho, de honra, agora está destruído, acabado. Os muros que era um motivo de proteção, de exibição da força do povo, estava destruído. Não havia mais levitas, sacerdotes, havia um caos. O comércio acabou e as poucas pessoas que moravam ali estavam na penúria, estavam na luta, na dificuldade. A Bíblia diz que um dos descendentes desse povo, quando foi extraído lá no exílio, ele cresceu. E Deus, pela sua bondade, olhando lá na frente, fez com que esses moços começassem a ter cargos de confiança no reino da Babilônia e da Pérsia. Um desses moços é Neemias. A Bíblia diz que ele começou a ganhar tanta confiança do rei, que ele foi subindo de cargo até se tornar copeiro do rei. O que era o copeiro do rei? Era o homem da confiança, era o que trazia a comida, trazia o alimento, provava, refinava, para saber que aquele alimento era bom, servia à mesa do rei. Neemias está lá agora, ele não nasceu em Jerusalém, ele nasceu fora, e ele se destaca, e agora está ali, servindo ao rei Artaxerxes. A Bíblia diz em algum momento no capítulo 1 que o seu irmão e mais algumas pessoas vêm visitá-lo no palácio. E ele pergunta: como é que estão os nossos irmãos lá agora após o exílio? Como é que está o povo lá na terra? Depois de tudo isso que eles passaram, 70 anos de escravidão, agora estão voltando aos poucos. A Bíblia diz que a notícia não é boa. Olha, o povo não está nada bem. Eles estão envergonhados, estão na miséria, os muros estão caídos, então os inimigos estão entrando e saindo, roubando e saindo da terra. Não há mais templo, não há mais leitura da palavra, não há mais adoração. Diz a Bíblia que Neemias ouve aquilo e um choque de realidade mexe com ele. Diz a Bíblia que ele senta, chora e lamenta. O homem que tinha um grande cargo, que não dependia de ninguém a não ser do seu rei, quando ele ouve aquela palavra, mexe com as suas estruturas. E Deus coloca no coração dele agora de voltar para a sua terra natal e prestar um auxílio, de edificar aquelas ruínas. Um homem que foi colocado naquela posição, naquele momento, para um propósito. A primeira lição que eu quero aprender com você nessa noite é essa: como ajudar alguém. Nós somos crentes, adoramos a Deus, viemos para a igreja, ofertamos, dizimamos, participamos das atividades. Somos pessoas que buscamos um Deus invisível, mas real, sim ou não? Então o nosso coração está voltado para Deus. Nosso coração está voltado para o Senhor. Mas o Evangelho não é apenas acerca de estar diante de Deus, mas de fazer Deus estar diante das pessoas. Com o tempo nós estamos aos poucos, e essa mensagem ela inclui a mim primeiro, porque o pregador não pode ser hipócrita, de vir aqui e só falar, mas a palavra vem primeiro para nós. Se a palavra não mexer conosco, é só mais 4 pontos de alguma coisa que eu li, de algum livro que eu tirei, mas não mexe com o coração. Então essa mensagem ela vem primeiro para mim. E eu percebo que aos poucos nós vamos direcionando a nossa vida para Deus, o Deus invisível e real. E vamos aos poucos esquecendo que nós estamos aqui, também na vida real. Se Deus é o nosso socorro,
bem presente na hora da angústia. Quantos creem nisso? Que Deus é socorro bem presente na hora da angústia. Ele é socorro. Se Deus é o socorro da igreja, eu diria que a igreja é o socorro de Deus para o mundo. A igreja é exatamente essa resposta, esse respiro do mundo. Porque o mundo só não foi definhado até hoje, é porque a igreja de Deus está aqui. É porque a igreja de Deus está viva. É porque nós estamos aqui ainda. Mas vai ter um dia que a trombeta vai tocar, a igreja vai ser tomada nas alturas, e esse mundo aí sim vai acabar no pecado e na maldição. Nós somos esse socorro de Deus para alguém. Quando Jesus disse sobre amar a Deus sobre todas as coisas, ele também disse sobre amar o próximo. Então, é muito mais do que servir a Deus, é também fazê-lo servi-lo às pessoas. E a primeira lição que eu aprendo com o texto de Neemias é começar da posição que estamos. Comece da posição que você está. Neemias nasceu para aquele momento. Podia ser qualquer outro, mas ele estava no lugar certo, no país certo, na hora certa, na posição da confiança do rei. Se tinha alguém que o rei confiaria e liberaria decretos para que ele voltasse, esse alguém era Neemias. Neemias é aquele que tomava o vinho do rei antes para ver se o vinho não estava envenenado. Você já ouviu isso? Era aquele que preparava a comida, tirava do micro-ondas e colocava quentinha na mesa do rei. Era aquele que preparava o cardápio. Qual que vai ser hoje para o rei? Eu sei que ele gosta disso, disso outro e daquilo outro. E aí ele preparava toda aquela mesa, porque ele tinha confiança do rei. Mas ele não estava ali porque ele era um bom moço, bonito, ou porque ele foi galgando posições ali pelo seu mérito. Não, ele estava ali porque Deus o colocou naquele lugar. Para que naquele momento, quando fosse o exato instante do povo voltar para Israel, ele teria a confiança do rei, levaria as cartas e começaria essa grande obra de reconstruir o templo. Aliás, os muros da casa de Deus. Você está, querido, eu estou numa posição hoje. E é nessa posição que Deus quer que nós sejamos usados para abençoar a vida de alguém. Ah, pastor, eu não sou pregador, não sou evangelista, não sou presbítero, não sou cantor. É essa posição que você está hoje que Deus quer te fazer útil na vida de alguém. Porque eu ajudo mais pessoas longe do púlpito do que no púlpito propriamente dito. Aqui eu prego 40 minutos, você é abençoado e vai embora. Mas a minha vida lá fora é muito mais tempo. Então Deus me colocou em algum lugar, em algum emprego, numa família, em algum lugar, porque Ele precisa da minha vida para ajudar alguém. Quantos estão entendendo nessa noite? Ah, pastor, você não sabe a minha casa, como é que minha casa é uma tempestade, é uma luta. Você é o Neemias que está lá para ajudar alguém. A rua que você mora. Não é só apenas vir ao culto e receber a bênção e sair daqui estafado da bênção, da paz, da graça e passarmos mais uma semana, mais um domingo e nós vamos a cada dia mais ficando mais inflados. Não, nós somos os Neemias que estão ali naquele lugar, naquele momento para abençoar alguém. Às vezes você só vai comentar da palavra que o pastor pregou para alguém e Deus vai usar você. Às vezes você vai dar um oi, um abraço, um bom dia. Não é sobre apenas dar cesta básica. Não é sobre fazer obras. É muito mais do que isso. Deus te colocou nessa posição que você está hoje para ajudar alguém. Quantos creem nisso? Ah, pastor, mas minha posição é inferior. Eu estou em baixa. Na verdade, quem precisa ser ajudado sou eu. Não. A Bíblia diz, aquele que pensa estar fraco, saiba, seja forte.
É quando eu penso que eu estou fraco, aí eu sou forte. É quando eu acho que eu não posso doar. É naquele momento que Deus vai me usar, porque não é na minha força, é na força de Deus. Não é na minha palavra, é na palavra de Deus. Então, a posição que eu estou hoje, querido, foi Deus que me colocou. Amém? Então não arrede o pé, querido. Foi Deus que te colocou nesse lugar. Então firma as estacas, aperta a cinta aí e toca o barco, porque Deus vai te usar nessa posição. Amém? Nós estamos muito treinados a desistir, querido. Parece que a geração lá um pouquinho antes de nós era mais firme, era mais estaqueada no chão, e a nossa geração está sendo treinada no primeiro não. Afrouxar as pernas não dá, querido. Deus chamou a igreja para firmar as estacas. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O texto fala de portas. Então, a porta, ela está o quê? Ela está estaqueada no chão. Fala que as portas do inferno estão paralisadas no lugar. Quem avança é a igreja. Amém? As portas do inferno estão lá. O Apocalipse diz da sinagoga de Satanás. Somos nós que avançamos. Amém, querido? Então as portas do inferno não prevalecerão contra a sua família, contra a sua casa, contra o seu chamado, contra o seu ministério, contra a sua empresa. Só entenda algo: Deus te colocou nesse lugar, nessa posição, para ajudar alguém. Os políticos aí fora, eles querem. Um dia eu perguntei para um vereador, eu lembro como se fosse hoje, na praça de Capão Bonito, eu era vendedor. Então vendedor tem tempo assim, mais vago, sabe? Que às vezes você chega para vender no lugar e a pessoa não pode atender você. Então para você não ir e perder a vez, você tem que esperar o comprador chegar. Então eu fui na praça e sentei, cruzei as pernas e fiquei lá. E aí chegou um outro vendedor que queria ser vereador. E ele falou um monte, falou. Eu falei: por que você quer ser vereador? E ele falou assim: rapaz, agora você me pegou. Agora você me pegou, rapaz. E aí ele falou e não falou nada. As pessoas querem a posição para daí servir. Sendo que Deus coloca na posição para uma estratégia, um propósito específico. Então não almeje a posição, porque você já pode fazer da onde você está. Amém? Não posso dar 10 cestas básicas, eu posso dar um pacote de feijão. Não posso dar um pacote de feijão, eu dou um prato de arroz. Quantos entendem? Deus colocou você nessa terra para ser o colírio na vida de alguém. Amém, querido? Deus não me chamou, irmão, para ser um missionário, para ir lá na África, na Ásia. Deus não chamou para isso. Eu tenho certeza que Deus não chamou para isso. Mas Deus me chamou para orar, para se compadecer, assim como nós. Comece da onde você está. Amém, querido? Onde você está é precioso. Não importa o lugar, não importa a quantidade, o importa é que Deus colocou você nesse lugar. Amém, querido? O problema é que a posição que estamos, ela tende a nos acomodar. Até esse momento do capítulo 1, Neemias estava bem empregado, ganhava o suficiente, o status de ser copeiro do rei, estava tudo bem. Quem não quer um emprego desse? Hã? Mas em algum momento veio os mensageiros. Não deixe que as posições, as bênçãos que Deus colocou na sua vida amorteçam o seu coração acerca do que está ao redor da vida. A Bíblia diz que o dom do cuidado, o dom do amor é um dom do Espírito, sim ou não? Você percebeu que tem pessoa que é natural ajudar as pessoas? Evangelizar. Eu estou vendo aqui o Osni Branco, ele tem o dom de evangelizar. Não é porque ele está na minha frente aqui, a gente vê isso, a facilidade para falar de Jesus aonde estiver, a facilidade para ajudar as pessoas. Então tem pessoa que Deus já deu o dom, mas esse não é o dom para só um. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 12, para nós exercitarmos e buscarmos com zelo os principais dons.
E no capítulo 3 ele fala que o dom maior é o amor. Então, nós somos treinados pelo Espírito conforme vamos praticando o amor. A minha natureza não foi treinada para amar. O meu contexto familiar que eu vim não foi treinado para doar. Tem gente do meu lado que é aniversário, nem lembra. Nem lembra. Passa direto. Porque é algo que já veio. A posição acostumou as pessoas. Porque eu estou num lugar que eu não dependo de ninguém. Sou autossuficiente. Não, querido. Não deixe que as posições dessa vida petrifiquem o seu coração. Mas deixe que o Espírito Santo batize o seu coração em amor e pratique isso. Até que isso se torne um hábito. Ajude alguém. Amém, querido? Outro dia, eu atrasado, irmão. Quase não fico atrasado na correria. E eu tinha um compromisso no escritório. Eu fui deixar o menino na escola e voltei. E ali no centro de Capão Bonito é uma praia. É uma praia. Porque as pessoas andam assim a 5 por hora, olhando as lojas, e você com pressa atrás. E eu falei, vou virar, a primeira que eu virar aqui, eu vou entrar. E virei, um carro quebrou na minha frente. Eu falei, mas demônio, viu? É hoje. E eu parei o carro, falei, é comigo mesmo. Puxei o freio de mão, deixei no neutro, deixei o carro ligado. Carteira, celular, tudo ali. E fui lá, todos ao meu redor, gente buzinando atrás, nenhum desceu. Eu fui lá, desci. Quando eu desci, outros foram saindo das lojas, empurraram o hominho. Parou o carro, falei, dá um tranco aí, cara. Bota na segunda aí, nem que o motor pule para fora. Botou na segunda, irmão, nem fumaça saiu. Foi uma nuvem. Daí ligou e saiu. E quando eu olho, eu estava a 300 metros quase do meu carro, aberto, tudo aberto. E uma fila atrás. Voltei, não olhei para ninguém. Entrei no carro, falei, quem xingar, xingou agora. Entrei e saí. Mas ninguém falou nada. Quando nós ajudamos, querido, não é um sentimento, querido. Eu estava, irmão, naquele dia, eu estava endemoniado, irmão. Eu estava apressado, eu estava irado. Não estava cheio do Espírito Santo, não estava falando em língua. Eu não estava em oração, irmão. Eu estava mesmo na natureza do homem. Cheio de coisas para resolver. Mas quando eu olhei aquela pessoa daquele jeito, eu tive que exercitar, irmão. Às vezes, aos poucos, querido, nós vamos se acostumando onde estamos. E esquecemos que tem alguém do nosso... Não precisa nem ser longe. É por isso que a Bíblia fala, não ame o de longe, ame o próximo. Não precisa amar o de longe. Que o de longe é lindo amar, querido. Você não sente o cheiro, não sabe como que é durante o dia a dia. Ame o próximo. Neemias estava muito acomodado na sua posição. E eu vim nessa noite com uma palavra. Deus está permitindo muitas situações na nossa vida, cativeiros, para que a gente tire os olhos um pouco da nossa cadeira cativa e comece a olhar aos que estão ao redor da mesa. Amém, querido? Esse é o chamado da igreja. É o chamado do povo de Deus. É olhar para fora das janelas, para fora da porta, para fora do meu umbigo. Olhar para quem de fato precisa. Amém, querido? Eu vejo, querido, uma degladiação. E quando eu falo igreja, não é aqui no Gramadão, é em geral, é o povo de Deus. Eu, como pastor, eu sou obrigado a falar isso. Eu vejo no meio do povo de Deus uma degladiação por posições, uma briga pelas atenções. Mas eu não vejo ninguém brigar por quem está lá fora. Você já viu alguém brigar? Eu já fui pastor de igreja, irmão. Eu já vi irmã quase sair no tapa por causa da cor da camisa que seria do grupo do louvor, do congresso das irmãs. Está aqui minha esposa, para não deixar eu mentir. Eu já vi brigar por causa disso, irmão. Você acha que Deus está preocupado com a cor da camisa? Não está, querido. Porque aos poucos nós vamos se envolvendo num sistema, numa posição. E quando fala do vinho aqui, que Neemias tomava, é um simbolismo do amortecimento. Você já viu o bêbado chorar de dor? Não chora. Você pode chutar o peão que ele dá risada, é ou não é? Porque está amortecido.
E às vezes nós estamos tão cheios de nós mesmos, tão posicionados na nossa vida, e estamos embriagados. Mas Paulo disse em Efésios capítulo 6, não se encham do vinho em que há contenda, mas se encham do Espírito. Porque é o Espírito que derrama o amor de Deus. Amém? Deus te colocou nessa posição para um objetivo. Você que é mãe, você que é pai, você que é avó, você que é ministro de Deus, você está na posição certa. E comece da onde você está. Não espere ter ferramenta, não espere ficar 100%. Comece. Amém, querido? Você vai ver esse gramadão ser chacoalhado pela presença e pela palavra de Deus. Comece. Você é um copeiro do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você tem uma taça cheia do vinho do Espírito. E quando você abrir sua boca, pessoas serão cheias da alegria de Deus. Quantos creem nisso? Aleluia. Então, em primeiro lugar, comece da posição que você está. José, é linda a história de José, virou até novela da Record. Não é sobre o José. É sobre o porquê que ele foi vendido e foi parar lá. Depois de 30 anos, como governador do maior império da época. Não era para sair uma música para ele, que Deus vai fazer uma reviravolta na vida dele, que deu uma vitória, que todo mundo ia ficar de camarote. Não é para isso. É para que o povo lá na frente, o povo de Deus, fosse preservado da crise e da fome. É o que está lá em Gênesis 42. Deus separou José para aquele momento. Momentos difíceis, querido, de crise, de lutas, são laboratórios. São ferramentas que Deus forja pessoas para ajudar outras pessoas. Tem luta, irmão, que não adianta nós falarmos de psicologia, psicanálise, teologia. Não adianta eu chamar a pessoa para aconselhar e falar um monte, se eu não vivi. O que diferenciava Jesus dos escribas? Porque ele tinha uma palavra de vida. O que o povo falou? Ele não é filho de José carpinteiro? Ele fala, não é igual aos escribas. Os escribas só leem, falam, mas ele fala com autoridade. Porque ele tinha o quê? A vida dele inserida naquela palavra. Não importa o tamanho da nossa aprovação. O importante, querido, é o que ela vai produzir dali em diante. Ele vai te colocar você numa posição, querido. Você vai ver só. Grave o que eu estou dizendo. Dali um pouco só, você vai ter propriedade para ajudar outra pessoa, porque você passou por essa faculdade de Deus. O vinho, a uva, quanto mais espremida, sai mais vinho. Deus está nos espremendo nesses dias, para sair o melhor vinho possível. Amém? Segundo lugar, para nós irmos. Primeiro, comece da posição que você está. Segundo lugar, ouça os mensageiros. Ouça os mensageiros, traduzindo para nós aqui. Ouça ao redor. Era só mais uma tarde de mais um café da tarde para Neemias. Só que aí o irmão dele e mais umas pessoas chegam. Vamos tomar um café junto então. Senta aí, abre a coca, abre o chá, abre o café com leite, o bolo de fubá. Vamos conversar. E a conversa estava boa. Era Palmeiras, era Santos, era o deputado da época, era o presidente, até que chegou no clímax. A conversa está boa, mas como é que está o povo lá? Aí, um silêncio sepulcral parou aquela conversa da tarde. Ih, rapaz, esse assunto vai acabar com o café nosso aqui. Lá mas pode falar. Não está nada bem. O povo está na miséria lá. O povo não está nem vendendo o almoço para comer a janta, eles não têm nem o almoço. As pessoas estão sendo saqueadas a todo momento. Vergonha. Deus mandou, querido, mensageiros para trazer um choque de realidade na vida de Neemias. Os mensageiros trouxeram as notícias de como estava o povo. Você está ouvindo os mensageiros de Deus? Não é o telejornal.
não é o da Atena. Às vezes são pessoas que falam sem perceber que estão falando, mas Deus está usando aqueles mensageiros para nos trazer a realidade de como está fora da nossa bolha, fora do nosso mundo. Mensageiros que Deus envia para nós, para mostrar como que está lá fora. Jesus era chamado de anátema, porque ele andava com o pecador, comia na mesma mesa que a prostituta comia, não é isso que a Bíblia fala? Comia na mesma mesa que o leproso comia. É porque Jesus queria sentir o cheiro da gente. Por isso que o texto que já foi lido aqui, ele não veio para os sãos, ele veio para os enfermos. Ele queria estar onde a coisa acontece. Quantos estão entendendo nessa noite? Talvez nós estamos com as mãos muito limpas. E estamos nos privando de certas coisas. Mas Deus está mandando os mensageiros todos os dias, querido. E dizendo, lá está feia a coisa. Lá não está bem. Às vezes são sinais no casamento. É o marido, é a esposa, às vezes é os filhos. Você não percebe, mas a coisa não está normal. Às vezes são vizinhos, às vezes é o seu próprio espírito, é o Espírito Santo comunicando com o seu espírito as necessidades de como está ao seu redor. E você está esperando um anjo abrir os céus e descer. Ele já desceu, querida, há 2000 anos atrás, e se chama Jesus, e mandou o seu Espírito, e a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos como orar. Ouça os mensageiros que Deus está mandando. Ah, só traz notícia ruim. Não, querido, está mostrando como é que está fora da bolha. Porque aos poucos nós vamos vivendo como Neemias. Dia após dia, rotina após rotina, e nós vamos se conformando com esse roteiro da vida, e aos poucos a vida vai perdendo sentido, sendo que Deus não nos colocou nessa vida apenas para pagarmos conta e corrermos atrás das coisas dessa vida. Deus nos colocou aqui com uma missão. Amém, querido? E enquanto o Juliano não cumprir essa missão, querido, a senha não vai chamar. Eu tenho a plena convicção, querido, que a hora que eu cumprir o que eu tinha que cumprir, que tiver que cumprir, querido, vai chamar a minha senha. Vai chamar a minha senha. Mas enquanto isso, querido, Deus está mandando os mensageiros. Olha como está lá. É porque a gente está tão apegado, querido, com a mesa do rei. A gente está tudo bem, pastor. Está ótimo, não fala nisso, não tem que falar, querido. Tem que falar para que a gente acorde que a nossa vida não é só aqui. Tem pessoas precisando de nós, da nossa oração, do nosso apoio, da nossa palavra. Quantos entendem nessa noite? A Bíblia fala do samaritano. Todo mundo sabe a história. Desce lá. O menino é espancado, roubado na estrada de Jericó. E aí desce o sacerdote, está atrasado, não ajuda. Desce o levita, guitarrinha na costa, estou atrasado, não ajuda. Aí desce um samaritano, que não podia nem conversar com o judeu. Desce da sua mula, pega o menino, unge ele com óleo, cura suas feridas, bota ele na mula, leva a primeira estalagem, paga a conta de quanto fosse usar, ainda falou, se ficar alguma coisa eu volto aqui e pago. Jesus perguntou, quem que é o próximo aqui? É o samaritano. As mensagens estão na nossa cara, amém, querido? Talvez você está esperando uma grande missão. Não, eu sonho com uma missão grande, um ministério para mim fazer. Não, querido, o ministério está na frente de você. Esse filho, essa mulher, esse pastor, esse amigo, esse vizinho, esse parente, ele está na nossa frente, surrado pela vida, precisando de azeite de Deus para curá-lo. O problema é que nós, irmãos, nós estamos querendo justificativas para o problema dos outros. Neemias não falou assim, estão lá porque pecaram, bando de sem vergonha.
Sabe o que ele orou? Quando ele saiu, o povo saiu e falou: Deus, eu me arrependo, Pai. Porque nós pecamos, nós se afastamos de Ti, fomos nós que Te abandonamos, então nos perdoa. Ele nem nasceu na época do exílio, mas ele tomou para si. Porque não importa o porquê que está nessa situação, o que importa é o que eu posso fazer para ajudar alguém. Amém, querido? Você já viu aquela coisa assim? Eu não dou dinheiro no sinal porque vai usar com droga. Até hoje não achei resposta para isso. Eu não achei resposta. Um dia dou, um dia não dou. Não tem resposta. Porque a obrigação da igreja não é saber por que está ali. É quando levar aquele cego para Jesus, quem que pecou? Foi ele? Foi a mãe dele? Foi ele? Aí Jesus falou: nenhum nem o outro. Ele está assim para que a glória de Deus seja manifestada e o nome do Pai seja glorificado. Eu quero dizer para nós, problemas vão cair no seu colo, querido, para você resolver, e vai ser para a glória de Deus. Amém? Deus vai te usar. Pastor, eu não sei, não é sobre pregar, não é sobre esboço, não é sobre cantar, é sobre você abrir seu coração e dizer: Deus, me usa como o Senhor quiser. Deus vai te usar. Amém, querido? Você não sabe, nós não sabemos o efeito que tem, querido, alguém cheio do Espírito Santo, cheio do amor de Deus. Não precisa muito, querido. É só você se colocar diante de Deus. Ouça os mensageiros. Terceiro lugar, respeite o choque de realidade. Talvez a mensagem que eu estou pregando para nós aqui é um choque de realidade. Para mim é. Para mim é. Mas a Bíblia fala que quando os moços falam para ele, ele engasga. Eles vão embora. O pão que ele comeu já não teve mais sabor. O chá que ele bebeu já não teve gosto. E a Bíblia diz que ele entra no seu lugar de oração. E ele senta. Ele senta. Você já sentou assim, irmão, desolado? Eu já sentei, querido. Momentos de que você não sabe o que fazer. Lutas. Luto. Quando a notícia chega. Os problemas. Aquelas coisas que te pegam de repente. E a sua única reação é sentar. Já aconteceu com você? Comigo já aconteceu. Você recebe aquela palavra, aquela notícia ou aquele acontecimento. Eu me lembro quando o Léo recebeu o diagnóstico de que teria que ser transferido e ficar lá até que viesse cirurgia. Eu me lembro que eu estava lá na praça de Itapetininga, no regional. E eu sentei, querido, e eu fiquei olhando para o nada. É o choque de realidade. Daí você enxerga que não é o seu dinheiro, não é o seu nome, não é o seu poder, é só a misericórdia de Deus. Amém, querido? É por isso que o próprio Jeremias disse que as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. Lamentações 3:22, e o texto continua: talvez haja esperança, então coloque a boca no pó e ore, porque talvez haja esperança. Choque de realidade. Talvez Deus está permitindo para nós esse choque de realidade, de sentar, querido, e saber: Deus, eu não posso sozinho. Eu dependo de Ti, Senhor. Onde é que eu vou? Aonde eu começo, Senhor? Aonde eu volto? Para que lado? Ele diz para nós nessa noite: eleva os seus olhos para além do monte. Da onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Quantos acreditam nessa palavra nessa noite? Comece a olhar para os céus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É o choque de realidade que nos faz reagir, querido. Mas nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas nós avançamos para o alvo. Porque Neemias não só sentou, o seu mundo caiu, lamentou, mas a Bíblia fala que ele chora, ora e jejua. Ele tira o uniforme real, o crachá de copeiro do rei. Me dá um tempo aí, gente, não fala comigo, dá licença. Entrou no seu quarto e falou assim: eu estou comendo demais. Eu estou bebendo vinho demais. Agora eu vou me privar, eu vou jejuar, eu vou me humilhar, porque o jejum na palavra do Antigo Testamento é humilhação. O jejum é privação. Então ele pega a roupa de cinza, que ele há muito tempo não via, coloca aquela roupa de saco velho, maltrapilho,
coloca sobre os seus ombros e jejua. E ele vai para quem tem a solução. Ele ora e diz: Pai, eu não posso ficar aqui. Eu estou aqui bem assalariado, eu estou bem, eu estou resguardado, meus filhos estão garantidos, mas os teus filhos estão lá desolados. Me usa para alguma coisa, Senhor. Eu tenho a certeza que o Senhor me colocou aqui para algo que eu não sei o que é. É um choque de realidade que te faz ir em direção a Deus. Amém, querido? Eu não posso ajudar ninguém, querido. Ninguém por mim mesmo. Se não for pela ajuda de Deus. Amém, querido? Pela ajuda do Espírito. E a Bíblia fala que ele jejua, ele ora. E alguns dias depois ele se apresenta diante do rei. Só que o seu semblante não era mais o mesmo. A piada não tinha graça. A roupa bonita do rei não era a mesma, era preta e branca para ele. Aquela coisa de ter que dar risada para o patrão já não dava mais, porque era forçado. E aí o rei olha para ele: você não está bem, cara. O que você comeu no almoço? Você não está legal. Você não está feliz, você está bebendo o vinho melhor. Não é português, não é italiano, é o vinho babilônico. Não está bom para você. É o que a Eucana falou para Ana lá em 1 Samuel. Eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Eu dou tudo para você, você não está feliz. Foi essa mesma pergunta que o rei falou para Neemias. Ele fala assim: rei, com todo respeito, como que eu vou estar feliz se o meu povo está na penúria? Como que eu vou estar feliz se o meu povo está na miséria? A beleza do Espírito Santo é isso. Ele nos unge com a alegria da salvação. Só que essa alegria não é uma anestesia, porque a mesma alegria que te enche da salvação derrama compaixão para quem está ao nosso redor. Porque talvez você está celebrando seu prato cheio, mas o outro não está. Talvez você está celebrando uma vitória, e glória a Deus pela vitória, mas o outro está chorando a derrota. Talvez você está com a mesa preenchida, mas alguém está com a mesa vazia. Esse choque de realidade. E aí Neemias diz para o rei: eu preciso fazer alguma coisa. Se o senhor me permitir, eu vou voltar. Me dá as cartas que precisam ser assinadas. Eu vou atravessar o rio. E eu não sei como, é só eu. Eu tenho eu e meia dúzia aqui. E essa meia dúzia já dá para fazer alguma coisa. Já dá para botar para rebocar um muro, já dá para fazer as brocas. E aí nós vamos vendo o que acontece. Em quarto lugar, para nós orarmos, ajude alguém. Atravesse o rio. Atravessar o rio quer dizer o quê? Passe do outro lado. Atravessa Macedônia, ajuda-nos. Foi a visão que Paulo teve. Ele não pediu para o rei um aumento do salário, não pediu para o rei umas férias. Dá umas férias para mim, para a praia, para mim dar uma relaxada. Eu estou muito cheio, minha cabeça. Não, as minhas férias vai ser outra. Vai ser de pedreiro. Vai ser de marceneiro. Essa vai ser minhas férias. E aí o rei, pela confiança que Deus tinha dado em Neemias, assina o decreto: filho, vai lá, ajude alguém, porque a sua alegria vai ser a alegria do meu coração. É por isso que Paulo disse: chore com os que choram, se alegre com os que se alegram. Ou seja, atravesse do outro lado. Talvez o rio para você é o outro lado da cama, é o outro lado da mesa, é o outro lado da rua, é o outro lado da linha telefônica. Atravesse o rio. Atravesse o rio, porque o rei está autorizando a igreja a atravessar, querido, esse mundo e chegar até aqueles que precisam. E a vantagem é que não tem muro, amém, querido? Não há nada entre nós que nos separem. A Bíblia diz que o véu se rasgou e nós temos livre acesso. Paulo diz do bom perfume de Cristo. Coisa boa é gente perfumada, sim ou não? E gente fedida. Você trabalha o dia inteiro, irmão.
E você chega na casa, irmão, você tem que botar o sapato lá fora. Se não é 3, 4 que já cai na entrada. Gente fedida, a gente quer o quê, irmão? Vai tomar um banho. Dá licença, não sente nesse sofá. Sem tomar banho. Agora, gente cheirosa, irmão. O espaço já vai abrindo, irmão. Amém? Quem tem o cheiro de Cristo, querido, naturalmente o espaço vai abrindo. O rio se abre diante de nós. Porque o bom perfume de Cristo, querido, ele abre os muros, ele abre o rio. E nós atravessamos do outro lado. Você não vai morrer afogado nesse rio, querido, você vai passar por ele. Vou contar eu não gosto de ficar contando história minha, irmão. Eu acho que a gente tem que pregar a Bíblia, mas tem história que é bom contar. E eu vou contar a história e nós vamos orar aqui no final para acabar. 5 minutos. Me lembro quando me converti, 2004, faz 20 anos isso aí. 21 anos. E eu me lembro que eu tinha uns colegas do mundão lá. Eu era pequenininho, criança, mas era tentado, irmão. Sem Jesus eu era tentado. Satanás mesmo. E aí eu lembro que ele tinha ido para a praça. Antigamente a coisa da praça, né? Ficava girando igual um relógio ali, sem sentido nenhum. Ficava girando ali. E eu me lembro que eu estava com esses colegas e tinha um amigo que era um amigaço. O apelido dele é Tampico. Nós era muito amigos, mas ele era muito doido, eu era muito doido. E nós isso é quando eu era do mundo, tá? Para os jovens aqui, tá? Eu era do mundo, sem Jesus. Tinha bebido algumas e descemos para ir embora. E quando chegou na frente da casa dele, eu não sei, irmão. Eu fui para o lado da porta da casa dele e apertei a campainha e dei um chute naquela porta. Assim, irmão. E ele ficou doido, estava todo mundo endemoniado e já daí virou um azar. E ele veio para cima de mim, você está ficando louco, a minha mãe é doente, rapaz. Daí começamos a brigar, apartaram a gente e fui embora. Nunca mais conversei com ele, nunca mais. Passou disso aí uns 2, 3 anos, eu conheci Jesus. Fui para a igreja, conheci Jesus. Comecei a ouvir a palavra, batizei. Só que toda vez que a palavra vinha no meu coração no culto, eu lembrava dele. E não tinha acabado bem. Aí um dia Deus começou a me incomodar, comecei a sonhar, ter sonhos com ele. E um dia eu criei coragem, irmão. Eu falei, eu vou ter que ir lá atrás do Tampico. Não é possível. Não é possível. Mas já passou, Jesus, é coisa antiga. Aquele Juliano é velho. Aquele é velho. Aquele é velho. E esse é novo. Porque esse é novo, você tem que testemunhar do meu nome. Porque é fácil o velho só virar tchau. Não pertenço mais a vocês. Que fruto tem? Quem vai ver? Só os crentes vão ver que eu mudei? Não, eles têm que ver algo. E eu me lembro que eu parei na esquina da casa dele. Eu falei, eu vou lá, vou pedir perdão para ele. E vou vir embora. E eu parei na frente da esquina da rua, da casa dele. Não tinha coragem, Osnei. Entrar, mas não é possível passar essa vergonha. E passava um, passava outro. Falei, eu vou voltar. E quando eu fui sair com a bicicletinha, um irmão da igreja. Ô, Julianinho, paz do Senhor. O que você está fazendo? Eu falei, não, estou tomando um ar aqui. Tomando um ar. E eu entendi que aquilo era um sinal de Deus. Falei, é hoje. E quando eu fui em direção à rua, à casa dele, ele vinha subindo de bicicleta. E eu fiquei branco. Falei, ô Tampico, tudo bem? Ele olhou, você que tá aí, cara. Eu não sou muito de abraçar, mas eu fui e abracei ele assim. Primeira coisa que eu abracei ele duro assim, não entendeu. Cara, vim te pedir perdão, cara. Ele olhou assim, cara, você tá bebendo ainda? Eu falei, não, cara, eu quero te pedir perdão. Eu parei de beber. Você lembra daquela vez? Falei, cara, não lembro nada. Então eu quero te pedir perdão, cara. Sua mãe doente, eu fui, chutei o portão da sua casa, nós éramos amigos, paramos de conversar. Eu falei, cara, eu não sei o que você está bebendo, mas eu perdoo você, cara. Eu falei, cara, eu estou indo na igreja, a hora que você puder, vai lá. Paz, irmão, entrou no meu coração e eu fui embora. Sabe o que é isso, querido? É atravessar o rio. Não é fácil, irmão, porque o nosso coração é orgulhoso. Você lá, eu aqui. Mas Jesus abriu o rio, amém, querido? Quando Moisés falou assim para Deus, e agora, Deus, está vindo aí o povo atrás. Falou assim, por que você está clamando para mim, cara?
Diga ao povo que marche. Fazer o bem para o próximo, querido, não tem que orar. Marchar. Fala para o povo ir fazer. Se vai dar certo, eu não sei, querido. Não tem um bem que você faça na vida que não dê certo. Comece apenas e Deus vai dar os frutos. Amém, querido? Atravesse o rio. Comece a reconciliação na sua casa, no seu trabalho, no seu ministério. Comece a fazer o bem, porque Deus vai te fazer um Neemias, querido. As nossas armas não são dessa milícia. Nossa arma de um lado é a palavra de Deus. Do outro lado, querido, é o coração cheio da presença. Amém, querido? Vamos ficar de pé. Ajude alguém. E a Bíblia diz, querido, que Neemias volta, vê a terra toda destruída. Ele começa, irmão, o copeiro do rei, trabalhar de servente de pedreiro, servente de carpinteiro. E em 40 dias, querido, ele viu aquele muro de pé e o povo protegido. As portas foram erigidas. Eu quero dizer nessa noite, através da palavra de Deus, querido, o que Deus vai fazer na sua vida não vai durar 40 dias. Essa luta, querido, vai se abreviar. Você só precisa atravessar o rio. Vai ser por pouco, você vai ver a bênção de Deus. Tudo que é construção, ele tem um árduo trabalho, mas no final você vai ver, querido, o fruto do seu trabalho. Amém? Você vai ver o fruto do seu trabalho. Louvemos ao Senhor. Coloque a mão no seu coração. Deixe o Espírito Santo trabalhar nele agora. Nós te adoramos neste lugar, Jesus. Obrigado, Senhor. Oh, aleluia. Encha, Senhor, os corações e mentes neste lugar. Vai adorando ao Senhor aí. Aleluia. Oh, bendito seja o teu nome. Oh, santo, santo, santo. Seja cheio da presença de Deus nessa noite. Jesus, quero declarar teu nome. Aleluia. Sobre toda a mente e coração. Pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Quero declarar teu nome, quebrando os vícios desta geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma e depressão, ansiedade e medo, sai agora. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar.
de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendia. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendia. Glória a Deus. Bem suave. Isso, bem suave. Coloca a mão no seu coração. Feche seus olhos. Você é o Neemias. Você é a Neemias nesse tempo. Tem alguém que precisa de você. Ah, pastor, não, tem alguém. Tem algumas pessoas. Tem uma igreja. Tem um vizinho. Até um inimigo. Tem alguém que precisa de você, querido. Você está aqui com uma missão de reconstruir. Nós não fomos chamados para destruir. Fomos chamados para construir. Nosso chamado é uma ponte sobre as águas, uma flecha que acerta o alvo, é um farol no meio da neblina. Nem você imagina as qualidades que Deus plantou em você, que são serviço, instrumentos nas mãos de Deus para abençoar pessoas. Você é uma resposta de Deus na vida de alguém. Deus te encheu com dons, com a presença e com a palavra dele, para que você seja alimento para as nações, esperança para os perdidos. Deus está largando as portas desta igreja, espiritualmente falando, as janelas espirituais, para que os faróis brilhem o mais longe possível, brilhando esperança e rumo para as pessoas perdidas. Deus está te iluminando nessa noite com a presença dele. Ah, pastor, e os meus problemas? Os nossos problemas são de Deus. Enquanto cuidamos dos problemas de Deus, Ele cuida dos nossos problemas. Cuidamos da sua obra, e a obra dele em nós vai sendo trabalhada, vai sendo forjada, vai sendo transformada dia após dia, até ser dia perfeito. Deus te enxergou nessa noite, o Espírito Santo te enxergou nessa noite, está brilhando a sua luz, o sol da justiça sobre a sua vida. Você foi notado nessa noite, você foi notada nessa noite, para esse tempo, para essa mesa. E Deus está enchendo o seu coração do vinho novo, o vinho da alegria, o vinho do Espírito, o pão da presença e da palavra. Aleluia, você é um construtor de Deus, uma construtora de Deus. Tua empresa, ela é uma obra de Deus. Teus negócios são instrumentos de Deus. Teu cuidado familiar, ele é uma ferramenta de Deus para esse tempo. Vão faltar pessoas, vão faltar bancos para esta igreja, vão faltar lugares, porque você será o Neemias da reconstrução deste bairro, da sua casa, da sua família. Então deixa o Senhor encher o seu coração nessa noite com o vinho dele, a alegria dele, o mover dele. Aleluia. Oh Pai, estamos na sua presença nessa noite. Nós abrimos o nosso coração. Cada um entrou aqui de uma forma, Senhor. Aqueles que nos assistem por essa live, Senhor, toque agora, Jesus. Toque agora com a tua graça, com a tua presença, Senhor. Aqueles que entraram aqui com as mãos cansadas, Deus, fortaleça agora as mãos, Senhor, para essa obra, a obra da vida, a obra de ajudar alguém,
A obra, Senhor, muito mais que a caridade, Senhor, mas a obra do propósito de Deus, Senhor. Abençoe esse pai de família agora, Pai. Fortaleça essa vida, esse coração, Pai. Fortaleça a mente, as mãos, os pés, Senhor. Essa mãe de família, essa esposa, esse vô, essa avó, esse filho, Senhor. Esse ministro de Deus. Unge, Senhor, com teu óleo. Unge, Deus, com teu vinho novo para essa grande obra. Nos traz de novo, Senhor, para a realidade de Deus. Não olharemos os problemas, Senhor, dessa vida. Olharemos para o Cristo, para a palavra de salvação, Pai. Os nossos pães são contados, Senhor, mas os pães na sua mão, eles se multiplicam, Pai. Comece a multiplicar agora os dons. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, Senhor. O dom do amor, o dom da graça. Pai, enche o nosso coração da vida de Deus, Senhor. E que a nossa vida seja uma resposta para quem estiver longe, para quem estiver perto, Pai. E que o teu nome seja glorificado. Você que entrou aqui enfermo nessa noite, seja qual for a enfermidade, se você puder colocar a mão sobre ela, coloque. Se você não pode colocar a mão sobre aonde está enfermo, coloque no seu coração. Pai, em nome de Jesus, eu uno a minha fé com teu filho, a minha fé com a fé da tua filha, Pai. Aonde houver uma enfermidade agora, Pai, que os remédios não estão fazendo efeito, que os procedimentos não estão encontrando, Deus, visite agora com o toque de Deus, o toque do seu poder, ó Deus. Arranca o mal pela raiz, Senhor. Traga a cura à existência nessa noite. Pai, doenças emocionais, espirituais, físicas, Senhor. Traga, Senhor, a graça, porque a tua palavra diz que pelas suas pisaduras nós somos sarados, ó Pai. Nós somos sarados, ó Deus. Então abençoe o teu filho, Pai, a tua filha. Pai, ferramentas de trabalho, pessoas que trabalham, Senhor, com as mãos, comece a ungir essas mãos agora, dando livramento de acidente, livramento, Senhor, de tantas coisas que vêm contra nós. Livra-nos, ó Deus, do homem mau, livra-nos das armadilhas desse mundo e nos guarda debaixo da tua potente mão, Senhor. Eu oro nessa noite, eu peço a ti, Deus, a bênção de Deus derramada sobre a tua igreja, Pai. Casamentos, finanças, na saúde, no tratamento dos filhos, Pai, que a bênção de Deus, a presença do Espírito Santo comece a invadir as casas aqui representadas, ó Deus. Muitos que estão aqui, Senhor, sozinhos, ó Deus, e não, os outros entes ainda não te conhecem, os outros familiares, que aquela casa seja preenchida pela graça, pelo arrependimento, pela salvação de Deus, ó Pai. Porque o Senhor prometeu, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Nós se apossamos dessa palavra, Pai, e não descansaremos até vermos todos aos pés de Jesus. Quantos creem nisso? Quantos acreditam? Então diga glória a Deus, diga amém, diga aleluia. Aplauda bem forte ao Senhor. Deus te abençoe. Glória a Deus. Pode assentar, irmãos. Que você se sinta incomodado mesmo. Porque Deus quer fazer eu forte, quer fazer você forte. Não para o seu eu, mas para alcançar vidas, para ajudar pessoas, amém? Que maravilhoso. E como nós vamos fazer agora? Nós vamos orar pelas pessoas que estão precisando de oração. E não são poucas. Será projetado, a caixinha alguém pega para mim, já tem os nomes, já está colocado lá? Não? Alguém pega a caixinha para mim, de favor? Você sabe que tem pessoas passando por luto aqui na igreja, passando por dificuldade. E nós somos uma igreja de oração. Temos a terça-feira, quarta-feira, mas e lá na nossa casa? Como tem sido esse momento que você tem tirado para você orar pelos enfermos? Você tem orado pelo alvo de oração de verdade? Seja sincero com você. Seja sincero com você mesmo. Reserve esse tempo. Hoje, talvez você esteja numa situação boa. Talvez não está precisando de oração assim. Tanto quanto essas pessoas estão.
Niceia, Helena, Esther Molinari, Alice, famílias enlutadas. Na caixinha não tinha nada? Estava vazia. Oi? O Andrezinho, a Silvana e o Anderson sempre estão sentados ali, ó. O Andrezinho está com HN1, acho que é isso, né? Não foi bem diagnosticado ainda, né? Oi? Influenza. Olha, irmãos, chega no nosso meio, alcança nós. Somos um povo escolhido, mas estamos no mundo. Como disse Tiago, Lucas, né? A gente estamos nesse mundo. Amanhã vamos levantar cedo, vamos sair para o nosso dia a dia. E o mundo está dessa forma. Vamos estar orando. Há pessoas sofrendo pelo luto no nosso meio, né? Então coloque de verdade no seu coração. Entregue durante o seu dia a dia, né? Sabemos da correria, ó, a pregação de hoje. A pregação de hoje é para nos impactar, é para nos fazer mover e não ficar acomodado. Pelo contrário, é para nos desacomodar. Sabe, às vezes a gente pensa, vou sair de casa hoje e vou visitar. Vou mesmo. E passa a semana inteira e só foi aquele momento. Olha que culto maravilhoso. Olha que noite maravilhosa. Olha quantos momentos bons nós passamos aqui. Podemos nos arrepender dos nossos pecados, pedir perdão, sair justificados, aliviados, cultuar a Deus na unidade da igreja. Que momento maravilhoso. Mas isso tem que continuar no nosso dia a dia. A irmã do Jonatas, pastor Jonatas, hoje é aniversário do Jonatas também. Está comemorando com a família, mas vamos estar orando. Há lutas, há momentos de dificuldade em nosso meio também, mas há um Deus que pode. Nós pedimos para aquele que pode todas as coisas, todas. Amém, irmãos? Vamos. Celinho Trindade, jogamos muita bola junto, né, Bruno? E hoje está debilitado. Está muitas vezes acamado. A irmã Sandra também, né? A tia Ana pediu oração aqui. Então, irmãos, há pessoas ao nosso lado sofrendo. E nós? A pregação está na sua mente? Está zunindo no seu ouvido ainda? Está quente no seu coração? Vamos ajudar o próximo. Vamos nos mover. E primeira coisa é orar. Amém? Vamos se colocar de pé. Vamos fazer a oração final, intercedendo pelos enfermos, pelos enlutados. E logo após, estarei impetrando a bênção. Está lá em Gálatas 1, versículo 3, Paulo, a carta à igreja da galáxia, aos Gálatas. Depois da oração, estarei impetrando a bênção. Amém. Senhor nosso Deus, Tu sabes da necessidade de cada um. Tu conheces cada coração, Pai. O meu coração hoje recebe essa palavra de forma que me incomoda, de forma que faz eu olhar para o meu próximo. E às vezes passa a semana eu não olho nem do lado. Me perdoa, Pai, mais uma vez. E me ajuda, Senhor, a exercer essa palavra que o Senhor colocou na boca do nosso pastor Juliano, Pai. Tu sabe de todas as coisas, conhece cada dor de luto aqui dentro. Mas nós cremos e pedimos a um Deus que ouve. Nós pedimos a um Deus que enxerga, que é de verdade, que é soberano, que é grandioso. Nós pedimos a um Deus que se curva para nos enxergar lá do céu e se preocupa com cada um que aqui está. E quanto ao luto, Pai, é dolorido. Mas a Tua palavra diz que feliz são aqueles que já dormem no seio de Arão. Porque sabemos que há um lugar muito melhor do que esse deserto chamado terra. Por esse mundo, por esse deserto chamado mundo, melhor dizendo, que temos que atravessar. Mas assim como foi Moisés olhando para Cristo, caminhando pelo deserto, sabendo que haverá uma coluna de fogo para aquecer nas noites geladas, sabendo que haverá uma nuvem que fará sombra no dia do sol ardente naquele deserto, assim é a nossa vida nesse mundo. O Senhor cuidará de nós por quanto tempo nós passar aqui.
porque o Senhor ouve, porque o Senhor nos enxerga, porque pedimos ao Deus verdadeiro. Não é um Deus de madeira, nem de pedra, às vezes esculpido em outros lugares por aí, não. Nós entregamos a vida de todos os enlutados, de todos os enfermos nas tuas mãos nesse momento, Pai. Ao Deus que pode trazer o consolo, que pode trazer a cura e que pode usar cada um que entrou aqui dentro para alcançar vidas, como foi trazida essa palavra. É isso que cremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Recebe o nosso louvor. E agradecemos, Pai, por todos que adentrou essa igreja aqui hoje. Um trabalhou um pouco mais no som, o outro trabalhou um pouco mais na mídia, o outro trabalhou um pouco... Não, Pai. Trabalhamos todos em prol, porque o Senhor falou um dia, ide e pregar o Evangelho. Cada um que entrou aqui dentro hoje está pregando a palavra de Deus nesse mundo. E continuará a pregar a hora que pisar aqui dessa porta para fora. Vai exercer essa palavra maravilhosa que o pastor trouxe aqui hoje. Cremos infinitamente nisso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que eu te agradeço e que essa igreja te agradece. Amém, Senhor. Recebei a bênção. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês, hoje e sempre. Amém. Vão em paz, uma boa semana. Abraça seu irmão, cumprimente. E até domingo, quarta, terça-feira que vem. Terça, quarta e domingo. Estaremos aqui em nome de Jesus. Amém.